Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema A Revolução Informacional. Um dos desdobramentos possíveis da indústria cultural tem relação com a produção e apropriação da informação. O processo de racionalização das sociedades, que contribui para o aprofundamento do mercado e da economia, traz o debate sobre como as inovações científicas e tecnológicas deveriam ou não serem usadas como meio de incrementar a produção de mercadorias. O desenvolvimento científico e tecnológico inspirou vários autores, desde a Revolução Industrial. Novos sujeitos sociais, modos de produção, novas práticas políticas, novos tipos de sociedade, de organização e de produção. De forma que a ação política coletiva foram estudadas com base no desenvolvimento científico e tecnológico. Essas análises foram particularmente influenciadas por uma leitura da obra de Marx, segundo o qual o desenvolvimento tecnológico e científico seria limitado pelas relações sociais capitalistas. Estas relações sociais impediriam que a ciência e a tecnologia avançassem livremente, como elementos de transformação social, já que esse livre avanço não atenderia aos interesses sociais do capitalismo. Em síntese, podemos dizer que o desenvolvimento tecnológico e científico em nossa sociedade não está deslocado dos interesses das classes sociais dominantes. Nesse sentido, a ciência e a tecnologia desenvolvidas em nossas sociedades têm por objetivo central atender às expectativas de lucro. Existe no capitalismo força produtiva, ciência e tecnologia, capaz de produzir o necessário para toda a população do planeta. No entanto, seu desenvolvimento permanece limitado aos interesses do capital, restringindo o acesso e a socialização dos produtos. Vejamos um exemplo. Desde a década de 1970, dados da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, apontam que o problema da fome no mundo não está relacionada com a baixa produção de alimentos, mas sim com a má distribuição dela. Por um lado, existem problemas relativos à área da produção, como o crescimento do uso de agrotóxicos e transgênicos de forma indiscriminada, e sem controle das consequências ambientais e para a saúde humana. Por outro lado, as relações de produção capitalistas impedem que os benefícios trazidos pelo avanço das forças produtivas, a exemplo da grande capacidade de produção de alimento, estejam disponíveis para todos. Com a reestruturação produtiva nos anos de 1960 e 1970, esse tema voltou ao centro da discussão sociológica. As novas tecnologias da informação, distintas das tecnologias anteriores, pareciam dar outro sentido às sociedades contemporâneas. Como trouxeram novas formas de produção que diminuíram tanto a necessidade de intervenção direta do trabalhador, quanto o tempo de trabalho necessário à produção, teriam possibilitado aos indivíduos uma maior participação no processo da construção da cidadania e também da ampliação dos direitos sociais. Falou-se muito de uma revolução informacional, que teria transformado a base produtiva do capitalismo, de modo que o conhecimento e a informação se alcançariam com elementos centrais do trabalho. Enquanto a Revolução Industrial se caracterizou como uma revolução da indústria e teve seu foco no trabalho realizado nas máquinas, a Revolução Informacional teria como base não mais a matéria física, mas a informação e o conhecimento. A primeira se caracterizaria pela transformação de um produto com base no trabalho manual, a segunda pelo domínio do trabalho intelectual, e isso não só no setor industrial, mas em todos os setores da economia. Em seu livro A Revolução Informacional, 1992, o sociólogo francês Jean Longines entende que esse tipo de produção não é fruto apenas de uma transformação tecnológica. Para esse autor, não se trata de simples utilização da informação em atividade de formação, comunicação e gestão, mas sim de uma mudança em como os trabalhadores usam a informação. A questão central para entender o trabalho informacional na produção ou nos serviços tem relação com as formas de liberação do trabalhador.
Para Logikine, muitas foram as tentativas de controlar esse tipo de atividade de forma taylorista, isto é, retirando os saberes dos trabalhadores e os transferindo para a gerência. Mas essas tentativas não tiveram êxito, já que as atividades criadas pela Revolução Informacional se apoiam na produção e troca de informações por meio das tecnologias da informação. Segundo alguns autores, ocorreu uma diferença significativa na utilização das tecnologias da informação, pois, diferentemente das tecnologias tradicionais, as novas tecnologias da informação e comunicação não substituem trabalhadores por máquinas. Logikine ressalta que essas tecnologias são diferentes na medida em que demandam uma interatividade do trabalhador com a máquina, tendo a intervenção humana um papel central no processo. Assim, a utilização das tecnologias da informação teria relação com a libertação do indivíduo de certas amarras do trabalho taylorista e fordista. Havia ainda a exploração do trabalho, mas de forma diferente da que havia anteriormente. Nestes novos termos, o trabalho seria mais qualificado, exigindo mais responsabilidade do trabalhador. Seria, sobretudo, um trabalho mais intelectualizado, se comparado aos da fábrica fordista. Expressões como satisfação no trabalho e participação ativa do trabalhador pareciam indicar uma relação distinta do trabalhador com seu trabalho. Resumindo, o trabalhador teria se libertado de algumas limitações impostas pelas atividades tradicionais fabris. Apesar da criação de novas qualificações profissionais, o que deve ser ressaltado é o grau em que esses trabalhadores são, ou não, consequências de escolhas e estruturas gerenciais, em que o trabalhador não pode interferir. Nesse sentido, a pergunta central seria: a revolução informacional de fato liberta o trabalhador das atividades penosas e enfadonhas? Ou não passa de um processo de intensificação do trabalho, que agora também controla as formas de produção intelectual? Deve-se levar em conta que toda transformação tecnológica não tem fundamentação neutra, mas obedece a interesses presentes na sociedade. Nesse sentido, a produção informacional parece estar longe de libertar os trabalhadores dos atuais padrões de exploração e dominação. Você já pensou nisso? Muitas atividades que utilizam a informação como ferramenta de trabalho são apresentadas à sociedade como diferentes daquelas da fábrica tradicional. Em geral, há diferenças entre essas atividades. Enquanto o trabalhador da linha de produção de uma indústria tem a atividade pré-estabelecida pelo setor de produção ou pela gerência, o trabalhador da área da informação utiliza mais a criatividade e a invenção para executar assim o seu trabalho. No entanto, há limites para essas diferenciações. Os projetistas de uma empresa de software planejam de acordo com um esquema determinado pela empresa. Jornalistas de um periódico escrevem dentro de uma linha editorial pré-estabelecida. Os publicitários de uma empresa de marketing criam campanhas levando em conta os interesses do cliente. Pense em alguma atividade profissional no seu círculo familiar ou de amigos, buscando estabelecer diferenças entre aquelas que utilizam ferramentas informacionais em relação a outras atividades que não utilizam informação e conhecimento. Procure pensar em que medida os trabalhadores das áreas rurais são afetados pelas tecnologias da informação. Ok, por hoje é só. Caso você tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!